Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida. É nosso caminhar. O nosso caminhar é aquele caminho que nós sabemos que é o mais difícil, porque nós escolhemos o caminho mais estreito. Mas é nesse caminho da dificuldade que nós vamos passar pelo caminho do Calvário, como Jesus Cristo dissera, que nós devemos carregar a cruz após Ele, que possamos subirmos esse caminho da dificuldade que passamos com alegria, diante da dificuldade nos alegrarmos, porque lá junto a Jesus no Calvário receberemos na sua infinita misericórdia a remissão de nossos pecados e a coroa da vida eterna. Esta Eucaristia nos convida a revigorar nossa fé com a experiência da graça e do amor de Deus, do qual nada nos pode separar. Deixando-nos alimentar pelo Senhor, aprendamos dele o espírito de compaixão e de partilha. Neste início do mês vocacional, comungamos com os vocacionados para o ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. Vamos hoje começar a rezar pelas vocações, pedir pelas vocações e rezar pela perseverança dos sacerdotes, pelos sacerdotes leigos também que trabalham na igreja, pelos seminaristas, pelos religiosos. Vamos rezar pelo corpo da igreja, para que esse corpo da igreja assuma sua vocação e tenhamos uma igreja missionária nos tempos difíceis, onde precisamos de verdadeiras vocações, verdadeiros vocacionados, de homens que assumam suas vocações e que assumam em si a sublime vocação de seus chamados. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Conferir Salmo 69, verso 2.6. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso de 1 a 3. Assim diz o Senhor: Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 144. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Reze comigo. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Reze comigo. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais, no tempo certo, o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente,
e saciais todo ser vivo com fartura. Reze comigo. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Reze comigo. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, 35.37 a 39. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso, somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E não só de pão. Amém. Aleluia, aleluia. Conferir Mateus, capítulo 4, verso 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Dai-lhes vós mesmos de comer. Reflexão da palavra. Hoje, domingo, 18º do tempo comum, e nós, hoje que nos vestimos de verde, nesta Santa Eucaristia, que nos convida a cada um de nós a nos revigorar na nossa fé, com a experiência da graça do amor de Deus, hoje manifestada em Cristo Jesus, na multiplicação dos pães, porque Jesus Cristo quer alimentar uma multidão, e essa multidão que estava lá, representa a cada um de nós, que Cristo quer nos alimentar, Ele não quer deixar que nós perecemos. Cristo não veio para deixar uma multidão perecer, passar fome, necessidade. Cristo, Ele veio nos alimentar. E o alimento é a parte da nossa dignidade humana, que todos nós temos dignidade e devemos ter dignidade de nos alimentar. E o alimento é a parte sagrada que Deus quis para nós nos oferecer como parte daquele alimento que nos alimentamos para a vida eterna. E esse é o alimento que Cristo quer nos alimentar. Mais do que alimentar aquela multidão que iria mais tarde sentir fome de novo, Cristo quer nos dar aquele pão que nos alimenta e do qual nós não mais sentiremos fome. E esse alimento nos é oferecido pela Eucaristia, porque uma vez que Jesus se entregou por nós, pelos nossos pecados, uma vez por todos esse sacrifício foi oferecido por nós, e ele é renovado em cada Eucaristia. E hoje é um domingo especial, dia especial de nós lembrarmos que devemos receber Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, na sua forma amorosa de se entregar por nós e de nos alimentarmos. A gente sabe que em Gênesis a mulher se contaminou pelo pecado se alimentando. E Jesus Cristo veio nos oferecer a graça por intermédio de Jesus Cristo para nos alimentar também, e nós nos alimentaremos e vamos viver eternamente por esse alimento que não perece. Deixemos-nos alimentar pelo Senhor, aprendamos dele o espírito da compaixão e de partilha que devemos sentir também nesse alimento quando nós recebemos Jesus Cristo, olhando para a pessoa que está ao nosso lado, fazer com que ele se sinta feliz, bem alimentado. Jesus Cristo vai dizer para os discípulos: deem vós mesmos de comer. É necessário olharmos para a nossa bolsa, nossa sacola, o que temos tirado para ajudar aqueles que precisam. Os discípulos mostraram alguns pães ali, alguns peixes. Jesus Cristo diz: vamos tirar daí, vamos dividir, vamos mandar todo mundo assentar-se. O milagre começa a partir daquilo que nós apresentamos. Deus não faz milagre de uma pedra. Jesus Cristo ele sentiu essa tentação no deserto de fazer com que a pedra se tornasse pão. Não é esse o milagre que Deus faz. Ele faz milagre daquilo que apresentamos. Seja pouco ou muito, é necessário apresentarmos a Deus aquilo que vamos partilhar, é aquilo que vamos fazer o milagre. E Deus fez o milagre daquilo que era pouco aos olhos deles, mas que deu para alimentar uma multidão. E que a gente possa, neste início do mês vocacional, comungarmos desse sentimento de alegria, de compaixão que Jesus Cristo teve, porque a vocação ela começa por esse sentimento de compaixão, como Jesus Cristo sentiu olhando aquela multidão. Ele vai sentir primeiro compaixão e vai curar, vai oferecer o ministério da cura que hoje nós temos na igreja, um dos sacramentos e que nós devemos procurar na igreja. Também esse sacramento, entre outros, que Deus nos oferece, principalmente a Eucaristia. E a igreja nos oferece também, pelo seu ministério, os vocacionados que são apresentados para nós, diáconos, padres e bispos. E esse mês é o mês que nós devemos rezar por esses que estão a serviço da igreja, para que estes assumam sua sublime vocação. Nossa missão é rezar pelos vocacionados, é rezar pelos sacerdotes, rezar pela unidade da igreja, rezar pela santificação do clero. Não é criticar,
não é olhar o padre do como ele se veste, se ele está na linha do como nós achamos que ele deveria estar e não está. Nós devemos rezar pela vocação do sacerdote e até pela conversão, porque o chamado também nos chama a uma conversão, mas muitas vezes nós nos distanciamos da conversão. Por isso é necessário nós rezarmos pela santificação e pela conversão dos sacerdotes também, para que eles sejam santos, como São João Maria Vianney, que foi um santo, o santo Curadástico que chama, que é aquele que é o exemplo de sacerdote para multidões de sacerdotes espalhados no mundo inteiro. E nós temos 3 belíssimas leituras que nos incentivam a vocação. Na primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 55, verso de 1 a 3, assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Deus é misericordioso. Deus se oferece assim para nós, como aquele que vai nos dar a completa satisfação, a completa alegria. E essa completa alegria só nos é transmitida no espírito comunitário, como foram as primeiras comunidades dos Atos dos Apóstolos, onde foi manifestada a graça de Deus, porque todos tinham tudo em comum. E nós devemos assim partilhar o que temos, fazer como Cristo ensinou para os discípulos: dai vós mesmo de comer, dê vós mesmo de comer. É necessário que nós tenhamos esse espírito de partilha na nossa vocação e sejamos cada dia mais pedindo. Aliás, vamos colocar isso no nosso pedido diário. Além de rezarmos pela vocação, rezar por nós mesmos, para que Deus nos dê um olhar de misericórdia para aqueles que precisam. Que a nossa vocação comece a partir da nossa conversão e pelo ato de perdão também, de perdoar aqueles que nos ofenderam. Isso é um gesto que nos engrandece como cristãos. Não guardar mágoa, tirar toda a mágoa do nosso coração. Na leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 35 em diante, Paulo vai fazer no mesmo segmento o que é ser cristão, o que é ser vocacionado, quando ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Ele vai perguntar. Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? E nesses tempos tão difíceis, vamos nos perguntar: o que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará da nossa vocação, do nosso chamado? Como São Paulo vai dizer, em tudo isso somos mais que vencedores, porque nós já recebemos a graça. Graças daquele que nos amou, que nos chamou, que se entregou por nós, que derramou seu sangue por nós, que nos redimiu pelo seu sangue e nos se oferece numa renovação constante no sacrifício que é oferecido em cada Eucaristia, em cada domingo, no altar, onde ele se oferece em corpo, sangue e alma, na forma alimentar, como ele se ofereceu lá no deserto, fazendo com que toda aquela multidão se alimentasse e se saciasse do pão, que era ele próprio que já se oferecia para todos aqueles que se alimentassem dele, não tivesse mais fome, mas vivesse uma vida plena. E é isso que Deus quer para nós, a plenitude da nossa vocação, a plenitude do nosso chamado, a plenitude da nossa vida, uma vida plena, uma vida onde nós possamos dizermos que somos agraciados, não pelos nossos méritos, mas porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique
Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Que Deus nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.